Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Reprodução em Pauta. Hoje a gente vai tratar de um tema que é um grande desafio na reprodução humana, por isso que a gente quer falar sobre isso. Eu sou Georges Fassolas, sou diretor da Originari Medicina Reprodutiva. Estou aqui com o Luiz, que é meu sócio, diretor da Originari também. Dr. Iso, que também é o meu sócio, diretor da Originari também. E a gente vai falar sobre esse tema tão importante. E aí eu queria saber primeiro, Luiz, para falar de baixa reserva ovariana, primeiro a gente precisa saber o que é reserva ovariana e qual que é a importância disso para as nossas pacientes. Perfeito. Reserva ovariana é um conceito que a medicina criou que se relaciona à qualidade de óvulo e potencial de produção em relação à quantidade de óvulos. Isso é uma característica individual de cada mulher. Quando a gente fala em qualidade de óvulos, a gente sabe que quanto mais jovem a mulher, maior é a qualidade do óvulo dela e maior é a chance daquele ciclo de óvulo formar embrião e lá na frente a gente ter um bebê nascido vivo saudável, maior é a chance desse ciclo se completar de forma bem sucedida. E uma outra característica desse conceito reserva ovariana é o potencial de produção de óvulos de uma mulher. Então, naturalmente, toda mulher produz um único óvulo viável, né, em um ciclo menstrual, mas para o que a gente faz, para os tratamentos de medicina reprodutiva, os ovários, é importante a gente avaliar o potencial daquele ovário em produzir óvulos nesse um ciclo menstrual da mulher. Então, nos tratamentos de congelamento de óvulos, de fertilização in vitro, quanto mais óvulos a gente tem, maior é a chance de sucesso desses tratamentos. Então, algumas mulheres, quando a gente estimula o ovário, conseguem produzir 5, 10, 15, 20 óvulos. Isso é reserva ovariana, é a avaliação que a gente faz. Da qualidade a gente não consegue medir, mas na prática, a gente consegue medir o potencial daquela mulher, né, em produzir óvulos quando a gente estimula aquele ovário. É o potencial, né, Luiz? Sim. Não sei se você concorda com isso. O potencial dela responder aos indutores de ovulação nos tratamentos que a gente vai usar. E aí, só para continuar um pouco, como que se mede a reserva ovariana? Fala você. Tem dois principais exames, o Jorge poderia complementar. Tem dois principais exames para medir a reserva ovariana, né? Um deles a gente chama de contagem de folículos antrais. Contagem de folículos antrais é feita por ultrassom transvaginal entre o primeiro e o terceiro dia do ciclo menstrual, tá? Lembrando que o primeiro dia é o dia que a mulher menstrua. Né? Segundo, terceiro dia talvez sejam os melhores dias para medir. E a gente vai medir folículos que tenham menos que 10 milímetros, vai contar isso dentro do ovário, folículo, é a casinha dos óvulos, que a gente consegue ver lá nos ovários. A gente conta isso e isso vai dar um número que vai nos predizer como que essa mulher pode responder às medicações indutoras de ovulação naquele ciclo especificamente. Uma outra forma de medir a reserva ovariana é através de um exame de sangue, que pode ser feito em qualquer fase do ciclo menstrual, que chama hormônio antimileriano. Então é assim, dessas duas formas, e não tem uma que é melhor que a outra. Eu acho que são as duas formas em conjunto, né? Que se complementam, é que a gente vai medir a reserva ovariana de uma determinada mulher e nos ajudar a planejar o tipo de indução de ovulação que a gente vai fazer, a quantidade de medicação que a gente vai usar, e também predizer até o tipo de resultado que a gente pode ter. Equaliza um pouco expectativas, em relação ao tratamento. Eu acho que ajuda a individualizar o tratamento e realmente ajuda a gente a manter as expectativas dentro de uma realidade, né? E aí, o nosso tema, como eu disse, é baixa reserva ovariana, porque isso é um desafio para a gente. Sim. Já que a reserva ovariana, o Luiz acabou de falar, é algo que tem muito a ver com o prognóstico do nosso tratamento, né? O número de óvulos que a gente vai ter. E cada vez mais, até pela idade, o Iso vai explicar um pouquinho mais isso, mas até pela idade que as pacientes nos procuram, cada vez mais a gente tem que lidar com mulheres que tenham isso que a gente chama de baixa reserva ovariana. E a gente precisa saber lidar melhor com isso. Então isso é um desafio para o mundo inteiro. E aí eu queria perguntar, Iso, fala um pouquinho pra gente qual que é o conceito, o que é baixa reserva, o que a gente considera baixa reserva ovariana?
Se é que existe esse conceito. Esse é o, né, Jorge, Luiz, é o grupo mais desafiador, né? Quando nós vamos participar de um congresso, nós vamos estudar, a gente sempre vai atrás de novas diretrizes, né, de novas possibilidades de manejar esse grupo, né? Como o Luiz falou, esse potencial nesse grupo de pacientes, infelizmente, ele está reduzido, né? Muitas vezes, em mulheres mais jovens, isso também acontece. A vantagem é que na mulher mais jovem, ela tem qualidade, né? Como o Luiz falou, tem qualidade no óvulo. A mulher uma faixa etária mais avançada, infelizmente, não. O conceito de baixa reserva, ele é variado. Você tem várias definições, vários conceitos a nível até de pesquisa que se adota. Eu, pessoalmente, eu acho que você faz da mesma maneira, Luiz. A gente costuma classificar essas mulheres quando elas produzem menos, provavelmente, de 5 óvulos, né? Uma das maneiras de você... Existem outras possibilidades. Você pode dosar, por exemplo, o hormônio antimileriano, e você até hoje não tem certeza qual que seria o corte que você usa, né, para definir, olha, essa tem uma reserva normal, essa tem uma reserva aumentada, essa tem uma reserva baixa. Mas o mundo inteiro parece que adota o corte de 1, né? Um antimileriano abaixo de 1. A gente já fica com, vamos dizer, com a pulga atrás da orelha. A gente sabe que essa mulher ela pode realmente ter uma produção mais conservadora. A gente só também tem que tomar cuidado quando a gente compara baixa reserva com baixa resposta, né? São duas coisas diferentes, né? A baixa resposta não necessariamente é uma mulher que tem uma baixa reserva, mas quando ela é estimulada, ela produz menos óvulos do que o esperado. Esse é um outro capítulo que depois a gente pode discutir em outra oportunidade. Mas, no meu modo de ver, são mulheres que realmente nós vamos acabar trabalhando aí com praticamente 5 óvulos ou menos, né? E nós que acabamos sendo uma referência, né? A gente faz reprodução. Infelizmente, também a gente tem visto mulheres mais novas, né? Isso. Mais jovens, apresentando... infelizmente, uma reserva mais restrita, que chama a nossa atenção, e a gente pode discutir o que isso significa, né? O que está acontecendo, quais são os fatores que estão envolvidos com isso. Acho que é legal, Jorge, falar um pouco sobre fatores de risco para baixa reserva. É isso. Né? Então... Eu acho que sim, e é muito interessante isso que o Iso tocou aí agora, que, obviamente, um dos fatores de risco é a idade da mulher, né? A gente pode falar de outros, mas a gente tem visto cada vez mais pacientes mais jovens com baixa reserva também. Só que é interessante, aí eu queria perguntar até para vocês a experiência de vocês, mas na minha experiência, a baixa reserva na paciente mais jovem, ela não tem tanta consequência no prognóstico de um tratamento. Sem dúvida. Concordo. Né? É interessante isso daí, né? Mostrando, talvez, isso é para vocês, eu acho que é importante, quem está nos ouvindo, mostrando que a qualidade é mais importante do que a quantidade. Isso não quer dizer que a quantidade não seja importante, mas é incrível, né? Para a mulher, talvez, numa idade depois de 35, principalmente depois de 38, 39 anos de idade, aí a quantidade acaba sendo importante também, porque você vai ter óvulos piores e você acaba tendo mais dificuldade de achar em poucos óvulos aquele óvulo que vai ser o bom. Então isso é uma coisa muito interessante. Quer dizer, eu não acho que a mulher que seja mais jovem tem que ficar desesperada com baixa reserva ovariana. Eu acho que ela tem que tomar uma providência para quando ficar um pouco mais velha não ter uma consequência ruim disso. A gente vai falar sobre isso. Mas não necessariamente aqueles óvulos são ruins, tá? Isso é uma coisa importante. Posso complementar uma coisa? Acho que uma informação também que é importante muitas vezes as mulheres, né, o ginecologista pede um antimileriano, ela faz e vem um resultado abaixo de 1, como o Iso falou, uma baixa reserva ovariana. Isso não significa que ela tem uma dificuldade para engravidar naturalmente. Porque aquela mulher que tem um antimileriano de 0,6, por exemplo, e que tem ciclos menstruais regulares, ela tem a mesma chance de engravidar em relação àquela que tem um antimileriano de 2. Por quê? Porque as duas vão sempre liberar um único óvulo todos os meses.
Mas só que aquela com antimileriano de 0,6, quando precisa de algum tratamento de medicina reprodutiva, a gente vai trabalhar com menos óvulos e, portanto, menos embriões em relação a outra mulher que tem mais óvulos. Então, daí, o desfecho no nosso tratamento é diferente. As chances são um pouco menores naquela com baixa reserva. É muito, muito, muito importante você ter dito isso, porque a baixa reserva, né, Iso, ela não é um fator de infertilidade. Exato. Desde que tenha óvulo, quer dizer, depende de outros fatores. Isso, A quando a baixa gente reserva não é um fator de considera infertilidade. quantidade, né? Claro. É que a baixa reserva é um misto, né, de quantidade, qualidade, né? Então, por isso que a idade da mulher é o fator, É o fator mais importante. O antimileriano, ele toma cuidado para muitas, né, como o Luiz falou, muitas pacientes marcam uma consulta desesperadas, porque elas vêm do ginecologista com esse antimileriano baixo, e ele absolutamente não quer dizer que ela não vai engravidar, ou que ela vai engravidar, ou que ela vai abortar, ou que ela vai ter uma criança com problema de malformação. Então, a gente precisa desmistificar um pouco isso, né? A idade da mulher é um fator que vai sempre estar junto, né? Pegando esse gancho, o que eu acho importante? Realmente, a gente acabou de falar, o antimileriano mais baixo, ou a baixa reserva de óvulos, ela não quer dizer que você vai ter dificuldade para engravidar ou não. Porém, se a mulher tem uma baixa reserva ovariana e não tem uma perspectiva de engravidar a curto ou médio prazo, mesmo mulheres mais jovens, ela tem que pensar em congelar os óvulos. Sim. E por que isso? Por que isso? Por que ela tem que pensar em congelar? Porque essa mulher, ela provavelmente ela pode estar numa curva mais precoce de perda dessa reserva, né? E quando ela pensar em engravidar com os próprios óvulos, aí sim pode ser tarde, né? É isso. Porque aí você vai ter a associação da faixa etária mais avançada. E você tem dois problemas, né? Pouco óvulo e pouca qualidade, né? Meninas, isso é muito importante para vocês entenderem. É importante para o ginecologista geral ficar olhando e atento à reserva ovariana das suas pacientes, mesmo aquelas que não querem engravidar, é muito importante. Porque se a gente começa a ver esse descenso em algum momento e não há perspectiva de gravidez a curto ou médio prazo, como eu disse, o congelamento de óvulos acaba sendo fundamental. E isso é importante, tão importante, a gente vive isso, o outro lado da história, das pessoas que não fizeram isso e que vêm nos procurar lá por volta de 40 anos de idade, com uma reserva ovariana mais baixa, e que vão precisar de um tratamento para engravidar, e infelizmente, algumas delas não vão conseguir mais engravidar com os próprios ovos, sim, e a gente precisa lançar mão de doação de ovos. Talvez essa história fosse diferente se elas tivessem congelado óvulos antes. Mas aí o tempo não volta mais, né, Luiz? Isso aí. Não, é isso. E um conceito importante só, é um pouco óbvio, mas o óvulo, ele perde qualidade com o passar dos anos, né? Então ele perde esse potencial de formar um bom embrião. Mulheres jovens com poucos óvulos, a gente consegue bons embriões. Mulheres com mais idade, geralmente a gente precisa de mais óvulos para ter um bom embrião. Só que o útero, ele não perde essa qualidade. Ótimo. Por isso que a gente sugere congelar óvulos. Porque o mesmo embrião, que se a gente tem um embrião hoje, uma mulher de 28 anos, esse embrião vai ter 70% de chance de gerar uma gravidez, por exemplo. Na mesma mulher, ela aos 40 anos, o embrião vai ter os mesmos 70%. Então, esse conceito de preservar a fertilidade vem disso. O óvulo, ele perde a qualidade ao longo do tempo e a mulher perde tanto qualidade quanto o potencial de produzir óvulos em quantidade também ao longo do tempo, mas o útero não. Então a gente consegue realmente preservar, né, pausar o potencial de fertilidade dessa mulher do presente, tá? Porque a gente evita essa deterioração, ou ela tem uma opção de tratamento no futuro, tal, por conta dessa deterioração. Você sabe que isso é tão verdade que você está dizendo, que eu tive um caso uma vez, alguns anos atrás, só para ilustrar isso. Uma mulher de 63 anos de idade que conseguiu engravidar. E você vai falar, porra, doutor George, você é louco. Poxa, doutor George. Poxa, desculpa. Poxa, Georges, você é louco de deixar uma mulher de 63 anos de idade ter um filho? Como assim? Então, a filha dela teve um problema de saúde, tirou o útero, por um problema no útero. Legal. E a mãe
era a única pessoa disponível para servir como útero de substituição, né? Então, a gente induziu a ovulação da filha. A filha tinha 32 anos. Formamos embriões blastocistos e a mãe, claro, antes de tudo fizemos uma avaliação da saúde, estava saudável e a gente colocou o embrião no útero da mãe dela. Então, a mãe dela engravidou do neto. Legal. Eu contei essa história porque é uma história icônica para mim, claro, mas uma mulher de 63 anos conseguiu engravidar e a gravidez foi para frente, ela teve o parto. Veja, claro, um pré-natal mais cuidadoso, sem dúvida nenhuma, a mulher era saudável, por isso que a gente fez. Mas veja que ela foi capaz de engravidar. Sim. Então, quer dizer, o que mandou ali é a qualidade do embrião e, portanto, a qualidade do óvulo, que está muito ligado com a idade da mulher. Anos. Então, o congelamento de óvulos é isso mesmo, né? Ele serve para a gente tentar otimizar a chance futura de gravidez se precisar. A única coisa é que essa mulher, se ela tiver, apesar de jovem, uma reserva menor, ela vai ter que considerar de fazer mais de um procedimento de congelamento, né? Você precisa ter um número, né? Esse número tem que ser estabelecido antes de começar. Isso é muito interessante. Ela tem que saber que, eventualmente, para ela ter uma chance mais sustentável no futuro, ela poderia, né? Claro que tem questão de custo, né? de repetição de tratamento, mas talvez seja o ideal, né? Isso é um sinal de alerta para ela. Quando eu converso com uma paciente sobre congelamento de óvulos, eu sempre abordo com ela, em algum momento, o número que seria o nosso objetivo de congelar. E a gente não sabe se em quantas tentativas. Tem gente que vai conseguir numa vez só, tem gente que vai precisar de outros procedimentos para chegar naquele número. Mas o número ideal existe. Por exemplo, deixa eu te perguntar, numa paciente que tem até 35 anos de idade, quantos ovos você acha que é o ideal para ela congelar? Acho que ela deveria congelar de 8 a 10 ovos. Uns 10. E ela vai ter, por 10 volta ovos, disso. ela vai ter uns 60, 70% de chance de conseguir ter um uma filho gravidez. Vivo, né? E essas, às vezes, não vão conseguir produzir 2, né? Na mulher 3. de 38 anos, por exemplo, uns 16, 12, 16, por 15, aí, uns 15. É isso, então é isso, né, pessoal? Para ter 60% de chance. Claro, né? É isso. Claro. Né? Porque não é obrigatório. A gente vai lidando com... Quais são os riscos que a gente vai correndo? Se for congelar menos do que isso, tudo bem. Não tem melhor do que não ter. Sim. Só que a tua chance vai ser menor. Então, essa conversa que a gente tem que ter. Mas voltando para o assunto que a gente acabou indo para o congelamento, porque é realmente um assunto importante e interessante, mas voltando para a baixa reserva, eu queria saber de vocês... Quais são as estratégias que vocês usam? O que a gente pode fazer para tentar otimizar uma indução de ovulação para fertilização in vitro, para congelamento de óvulo, que seja, na paciente que tem baixa reserva? O que você pensa? Eu vou complementar a sua pergunta, daí a gente joga para isso. Então, imagina, acho que a gente jogar umas situações, acho que é interessante. Então, é um casal que está tentando engravidar já há um ano, talvez há um ano. Ela tem 38 anos, né, não tem nenhum fator masculino, então a parte de avaliação de sêmen, a avaliação masculina é normal. E ela tem um antimileriano de 0,5, por exemplo. É uma situação relativamente frequente no nosso dia a dia, né? Então é um casal que já tem um ano de infertilidade, que na nossa conversa a gente fala, olha, acho que o caminho com maior chance de sucesso acaba sendo a fertilização in vitro. Iso, acho que... E aí, assim, fala um pouquinho sobre eventuais estratégias e qual que é a jornada, mas geralmente, de um casal como esse. Assim, acho que... Como eu disse inicialmente, né, como vocês também colocaram, esse é o grupo mais difícil que a gente tem, né? É o grupo que mais se estuda possíveis estratégias, possível associação de medicamentos que pudessem não fazer novos óvulos. Isso não existe, né? Existem estudos científicos, mas na prática nossa, essa é a grande discussão. Você tem alguma situação que você possa usar para causar aparecimento de novos óvulos? Não. O que você pode fazer é, eventualmente, tentar usar alguma medicação, isso também é estudado, que pudesse tornar esse ovário
mais sensível Mais à sua responsivo. estimulação. Isso, só um parênteses, é muito importante que o Iso disse, porque, veja, por que a gente não fala de baixa reserva de espermatozoides? Né? E fala de baixa reserva ovariana. Por que existe o conceito de baixa reserva ovariana e não existe baixa reserva testicular, por exemplo? Nós, homens, produzimos no nosso testículo novos espermatozoides o tempo todo. Então, temos células que produzem novos espermatozoides o tempo todo. Né? A mulher não. O ovário, ele não produz novos óvulos. É isso que o Iso está dizendo. O ovário não tem células que o fazem produzir novos óvulos durante a vida. A mulher nasce com uma quantidade de óvulos que ela vai gastando, não é isso? Durante os óvulos durante a vida. Então, como tudo, e mesmo os remédios que a gente usa para induzir a ovulação, eles não vão fazer a mulher produzir novos óvulos, como o Iso disse. Elas vão fazer a gente tentar aproveitar melhor os óvulos que ela tem lá naquele ovário. Então, a consequência disso ao longo do tempo é o seguinte, né? É que nem uma poupança. Você tem lá dinheiro na poupança, você vai tirando dinheiro e não coloca, ele vai acabar uma hora. É por isso que a mulher entra na baixa reserva ovariana e uma hora vai entrar na menopausa. Menopausa é a hora que acabaram os óvulos lá daquele ovário. E a gente ainda não tem tecnologia para fazer esse ovário voltar a produzir óvulos. Então isso é muito importante de entender, né? As medicações que a gente tem, ou todas as estratégias que você vai falar, elas não vão fazer a gente produzir novos óvulos. O que elas vão fazer é a gente tentar aproveitar melhor aqueles óvulos, tornando o ovário mais sensível, por exemplo, aos indutores de ovulação. Enfim, aí a gente vai abordar um pouco isso. Qualidade de óvulos, tudo isso, né? E dentro dessas estratégias, obviamente que, como na fertilização in vitro, de uma maneira geral, você vai tentar fazer uma superovulação. Você vai tentar fazer essa mulher, produzir ao mesmo tempo alguns óvulos. E aí você pode pensar que você vai fazer inicialmente um tratamento convencional. Apenas se discute se você precisa usar uma dose... que dose que você vai usar, né? Você vai usar uma dose maior? Existem estudos que acham que essa mulher precisaria você trabalhar com uma dose mais sustentada. Existem estudos que falam que pode ser que para essa mulher não vai fazer tanta diferença assim. Então você poderia ser mais conservador na dose, já que uma dose menor poderia causar o mesmo efeito no ovário. É isso. Existem estudos com drogas adjuvantes, entre elas o que a gente acredita um pouco mais na Originari, mas mesmo assim os estudos recentes não conseguem provar, eventualmente você criar um ambiente mais androgênico a nível ovariano, e esse ambiente androgênico a nível ovariano, ele poderia melhorar a resposta do folículo, né, que contém o óvulo, à sua estimulação. Essa é uma estratégia interior. Acho que vamos parar aqui e vamos discutir um pouco isso, né? Quando o Iso fala de ambiente androgênico, lá periovariano, na verdade, a gente faz isso usando testosterona, né? Uma dose, obviamente, pequena de testosterona, nada virilizante. Quando a gente fala virilizante, não é uma dose de testosterona que vai fazer o músculo crescer, a voz engrossar, ter um aumento do clitóris, não é nada disso, né? Aumento de pelo não é isso. É uma dose baixa de testosterona, mas que, segundo alguns estudos, e isso é controverso ainda, a gente vai discutir isso, mas segundo alguns estudos, poderia eventualmente tornar o ovário de algumas mulheres mais sensível às medicações indutoras de ovulação. E aí eu queria saber qual é o tipo de testosterona, Luiz, que a gente vai usar, a via de administração e se você usa. E por que sim, por que não, e você também, e a gente discutir um pouquinho isso. Bom, a gente costuma usar uma testosterona que é possível comprar em farmácia, né? A gente não pede para manipular, pelo menos lá na Originari. Não. Então, né, é aprovada pela Anvisa, é algo que você consegue comprar numa farmácia normal. É uma aplicação transdérmica diária dessa testosterona. Pode fazer uma dose um pouco maior a cada 2 dias, mas atualmente a gente faz uma dose diária. E a gente começa a usar essa testosterona talvez no ciclo anterior ao da fertilização in vitro, ou dependendo da logística do casal também, vai fazer um tratamento dali 2 meses, a gente já começa e a gente sabe que talvez esse tempo cumulativo, talvez usar essa testosterona por 1 mês, ou 2 meses, ou até 3 meses, isso pode haver um ganho de resposta ovariana. A gente tem muita dúvida qual é a mulher que se beneficia disso, Essa é a questão. né?
a impressão que a gente tem é que algumas sim se beneficiam, a gente não consegue saber qual delas se beneficia. Mas é controverso. Talvez nenhuma se beneficie, mas é o que a gente tem de opção para tentar otimizar a resposta desse grupo de mulheres, né? E então a gente usa transdérmico, uma dose diária dessa testosterona. E o que mais você tinha perguntado? E se você usa? Eu uso. Eu acho que... Para mulher com baixa reserva. Para mulher com baixa reserva eu uso, mas equalizo as expectativas. Né? Eu acho que é isso. E não fico esperando 2, 3 meses para começar um tratamento, porque é algo que talvez traga algum benefício, talvez não. E a gente sabe que com certeza o passar do tempo traz um malefício. Então, eu não acho que vale a pena ficar usando testosterona e esperar 3, 4 meses para começar um tratamento. Eu acho que a gente tem uma certa urgência em iniciar. Até porque essa mulher com baixa reserva não pode esperar muito. Exato. Né? E também os estudos, eles, assim, o tempo mais comum é no ciclo anterior mesmo, né? O tempo mais comum dos estudos é isso. Tem alguns de 2 a 3 meses também, mas não mais do que isso. Não mais do que isso. E você usa isso de rotina? Eu na uso. Paciente com baixa reserva? Eu uso. Na Originário nós temos uma tradição de não gostar muito de manipular. É isso. Nem vitamina, nem testosterona, né? A gente tem uma tradição de... E por que a gente tem essa tradição? A gente confia mais na medicação que é vendida na farmácia, que foi uma medicação aprovada, uma medicação... Aprovada pela vigilância sanitária. Então, né? A gente não tem essa tradição. E eu acho que eu também atrelo com o paciente a expectativa, que muitas vezes, em alguns casos, realmente não faz diferença, né? Essa dose que a gente passou a usar, né, que é uma dose menor, né, porque hoje você tem o gel, né, ela parece causar um ambiente androgênico favorável, mas não exagerado. Muitas vezes esse ambiente androgênico exagerado o tiro sai pela culatra, né, e você acaba tendo um efeito antagônico, né? Você acaba tendo uma resposta pior, ou a formação de cisto, qualidade pior às vezes, então, né? No ambiente muito mas essa tendência, eu acredito. Existem outras possibilidades, o hormônio do crescimento, a gente vai falar androgênio via oral, mas eu porque eu acho que a testosterona é que a gente acaba usando mais, né? Sim. Por isso que eu acho que vale a pena a gente conversar. Eu também particularmente gosto de usar. E aí alguém vai me perguntar assim, mas por que você usa se vocês na Originário gostam tanto de falar de ciência, de ser respaldado pela ciência para tomar as atitudes, as condutas, né? Vocês estão falando aí, vocês acabaram de falar que ainda não há um respaldo científico para sim ou para não. Por que vocês usam, então? Por que vocês os três, né, aqui usamos? E se o João tivesse aqui, ele ia falar que usa também. Daqui a pouco o João vai chegar. Esperem, Joanetes, fãs do João, mas ele está chegando. Mas o fato é que a gente usa, mesmo sem ter um respaldo, porque é algo que pelo tempo e pela dose que a gente usa, não é algo que vá ter grandes efeitos colaterais, que para algumas pacientes nós sabemos que pode fazer diferença. Né? O problema é que a gente não sabe, eu não tenho um respaldo científico ainda, porque ninguém sabe dizer qual exatamente é essa paciente. Então, já que não tem um efeito colateral, pode ser benéfico para algumas, por que não usar? Mas é claro, sempre atrelando ou mediando as expectativas de que pode não funcionar para uma parte das pessoas. Quer dizer, é assim. É algo barato, né? Relativamente barato, uma dose pequena, não tem grandes efeitos colaterais, então eu não vejo por que não usar, né? Perfeito. É uma conduta um pouco mais prática, na verdade, né? Sim. Desde que não prejudique, né? Então é mais ou menos isso. E aí, pessoal, eu vou parar um pouquinho porque eu vou pro João entrar. João, senta aí. Olha quem tá aqui do meu lado esquerdo agora. Joanetes chegou. Dr. João Dias. E eu já vou te introduzir na conversa, João. A gente estava falando aqui de estratégias, né, que a gente usa para melhorar a resposta ovulatória de pacientes que tenham baixa reserva ovariana, que é uma grande, como a gente disse, um grande desafio que a gente tem, né? E aí, cara, eu queria saber, a gente falou de testosterona.
E a gente falou que nós três, eu sei, já tinha falado por você, que você também usa nas suas pacientes, já discutimos bastante isso. E eu queria saber de você quais são as outras estratégias que a gente poderia usar, se a gente usa, em quem que a gente usa. Quero ouvir um pouco de você. Bom, desculpa pelo atraso desse podcast para os meus amigos. São Paulo está cada dia pior, né? Bom, eu acho, Gel, eu gosto, como vocês falaram, eu gosto da testosterona, apesar de os últimos trabalhos estarem dizendo pra gente que talvez ela não seja tão efetiva assim. Então, eu estou sendo menos indiscriminado com a testosterona como eu era previamente. E eu sempre falo com os pacientes que a gente tem que pensar numa estratégia de qualidade de vida e uma estratégia medicamentosa e de atuação médica, né? De qualidade de vida, eu acredito que avaliações e condutas nutricionais adequadas, eventualmente suplementações com determinados micronutrientes, são situações que a gente ainda não teve comprovação científica efetiva desse resultado, mas eu acredito que sim, isso pode ser muito importante. E não acho que a gente tenha que entrar naquelas de esperar 3 a 6 meses para tudo acontecer. Eu sempre falo para o paciente, a gente tem que ir trabalhando ao mesmo tempo, né? Até porque elas não têm muito tempo. Elas não têm muito tempo. Então, tempo para a gente é um problema. O melhor timing, se é que a estratégia nutricional vai ser boa, vai ser daqui 3 a 6 meses. Mas 3 a 6 meses para aquele momento da paciente de reserva mais baixa. Isso. Então, esse é sempre um problema que a gente tem para manejar. Mas acredito e sugiro. A outra coisa que eu acho importante é individualizar o timing do início do ciclo. Então, eu gosto muito do antimileriano, eu gosto muito de ter uma avaliação basal da reserva ovariana da paciente. Então, se eu atendo uma paciente que tem baixa reserva ovariana, eu sei que ela tem um antimileriano 0,4, eu fiz outros ultrassons nela, ela tinha 5, 6 folículos antrais, e naquele dia que ela tá doida de vontade de começar, ela aparece com 2 folículos antrais, eu não vou começar. Talvez ela não esteja no melhor momento para começar. É isso que a gente falou anteriormente, né, pessoal? Contagem de folículos antrais para ver qual é a possibilidade dela responder naquele ciclo especificamente. Isso que o João está falando é o cuidado que a gente tem na originária, né? De a gente individualizar, assim, os casos, né? Isso é muito importante. Você falou, eu também penso da mesma maneira. E às vezes a gente pensa, né? Assim. Outra coisa que a gente sempre olha é o duo-stim ou estímulo em fase lútea em relação ao folicular. Para mim são 2 oportunidades. Que se eu puder fazer com que sejam uma perto da outra, tá ótimo. Mas eu foco sempre na contagem de folículos antrais naquele momento para ser o melhor momento para começar. E já que você tocou no assunto do duo-stim, vamos falar um pouco sobre isso, né? Iso, o que é o duo-stim? E depois eu queria saber de todo mundo aqui se a gente usa ou não, principalmente para essas mulheres com baixa reserva ovariana, em quem a gente usa. Enfim, que conceitua isso um pouco. É uma possibilidade de protocolo de indução que apareceu alguns anos atrás, né, por novos estudos da fisiologia ovariana, onde mostrou que a mulher ela pode ter momentos diferentes no ciclo menstrual, onde novas levas, né, novas fornadas de óvulos, né, como o João está falando, aparecem. O duo-stim verdadeiro, né, ele foi inicialmente criado pela escola italiana, né, o professor Ubaldi, que todos nós tivemos a oportunidade de conhecer o serviço, né. Ele foi criado originalmente para mulheres em faixa etárias mais avançadas e com uma reserva mais restrita, né, com o objetivo de você produzir num menor tempo um número maior de óvulos, aproveitando como eu falei, momentos diferentes durante o ciclo. Então, o duo-stim, vamos dizer, genuíno, é aquele que você começa com uma estimulação convencional, a partir da menstruação, faz a estimulação, obtém os óvulos, e após esse procedimento de aspiração dos óvulos, alguns dias depois, alguns falam 3 dias depois, alguns falam 5 dias depois, né? O genuíno fala 5 dias de intervalo, você vai aproveitar uma outra oportunidade de novos folículos e você vai fazer uma segunda estimulação num período não convencional, que é a fase lútea, né?
quando eu comecei a reprodução, não imaginava que isso seria possível. Isso é uma né? coisa Então, relativamente você nova mesmo, né? Tenta ganhar tempo, você tenta aumentar o número de óvulos, eventualmente o número de embriões, na busca daquele embrião, como o Luiz falou no início, né? Da busca daquele embrião saudável, né? Esse seria o do estímulo genuíno, né? Então, que a no gente fundo, fala, é aproveitar num determinado ciclo, colher, em vez de colher o óvulo uma vez só, colher 2 vezes. No Exato. fundo é Em isso, 30 né? dias você faz 2 coletas de 2 óvulos, coletas de né? óvulo, ela vai menstruar. Só para vocês que já fizeram isso, vão fazer isso. Ela vai menstruar no meio da segunda, normalmente Então, menstrua, escape, né? né? E tá tudo bem. Agora, E tem uma variação do STIM, que é o do STIM inverso, né? Porque a gente aprendeu a fazer do STIM começando com ela menstruada, Isso. coleta óvulo, passam-se 4 dias, faz o segundo estímulo na fase lútea. O problema deste manejo é que se a gente quer fazer transferência embrionária, a gente está inviabilizado da transferência embrionária nas 2 fases. A gente tem feito uma situação que é inversa, que a gente começa o primeiro estímulo na fase lútea, ela vai menstruar na data da coleta e emenda o segundo estímulo na fase folicular, ou seja, lá na frente, na segunda coleta, ela tem a possibilidade de transferência embrionária. E se você fez um PGTA, né, um diagnóstico pré-implantacional, no primeiro ciclo, você pode transferir o embrião biopsiado da fase lútea prévia, da fase 1, na segunda fase. É uma coisa interessante do ponto de vista da estratégia para diminuir tempo também. PGTA, análise genética dos embriões, para quem não sabe o que é. Mas é assim, e Luiz, qual que é Você faz isso? Do STIM? Na prática, eu discuto sempre com a paciente sobre o do STIM, ou em fase lútea, fase folicular, tudo. Mas eu falo, olha, a gente já achou no passado que era uma estratégia boa, que o segundo estímulo muitas vezes era até melhor do que o primeiro. Hoje em dia a gente sabe que é mais um estímulo, que pode ser que seja melhor, pode ser que seja igual, pode ser que seja pior, tá? Mesmo estímulos subsequentes em fases foliculares, que é o habitual, né? A mulher menstrua e a gente começa. Às vezes a gente tem um ciclo bom, outro ciclo ruim, por isso que o João falou um pouco sobre acompanhar e tentar achar um bom momento. Então, eu sempre avalio, e se eu acho que a gente está num bom momento, eu faço sim o do STIM. Porque eu, particularmente, tenho a dificuldade... Ou às vezes eu espero ela menstruar e avalio de novo. Eu gosto muito da ideia do STIM. Para mulher com baixa reserva ovariana, mais velha. Por causa do tempo, né? Por causa do tempo, porque eu acho que tem algumas mulheres, sim... Que respondem melhor quando, num ciclo previamente estimulado, você tentar estimular na fase lútea. Né? Eu já tive essa experiência com algumas pacientes. Só que eu tenho uma grande dificuldade. E eu queria ouvir do João daqui a pouco como é que ele lida com isso. Infelizmente, a maioria das pacientes não é isso que eu tenho visto, pelo menos, né? Ou uma parte das pacientes importante não é o que eu tenho visto. Essa segunda estimulação não tem ido tão bem. E aí, por outro lado, tem algumas que vão muito bem. Eu tenho uma dificuldade de entender em quem é do mesmo jeito da testosterona, que a gente estava falando. Só que aqui envolve muito mais do que a testosterona, né? Porque aqui envolve uma nova indução de ovulação que tem um custo maior, que é mais agressivo, enfim. Em quem que a gente tem que fazer isso? Vocês têm alguma... João, fala um pouquinho para mim. Você tem essa mesma experiência que eu? Essa mesma dificuldade? A gente até estava tentando outro dia falando sobre... vamos fazer um estudo, porque não existe. Será que o número de corpos lúteos que sobrou naquele ovário... Será que o número de folículozinhos que a gente vai ver nesse ultrassom... Eu gosto de fazer um ultrassom antes de começar o segundo estímulo. Será que o tamanho do ovário... Será que o número de óvulos prévio... tem influência nesse resultado? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, João? Ou eu que estou viajando? Quando nós todos começamos a fazer do STIM, fazíamos quase que indiscriminadamente, né? Então estimula e começa. Estimula, faz o 1, fecha os olhos, faz o 2. Faz o 1, fecha os olhos, faz o 2. Eu acho, para mim, Gel, hoje quem vai poder eu acho que a contagem de folículos antrais é quem determina se você começa o segundo estímulo ou não. Então, se o primeiro ciclo você começou na situação que você definiu que valia a pena, para mim, eu determino que vai poder valer a pena ou não ir para o do STIM, porque eu vou fazer um parênteses aqui. Quando a gente vai fazer do STIM, a gente vai usar um remédio para deflagrar a ovulação específico, que é um agonista do GnRH.
Porque fazer do STIM quando você usa um outro remédio, que é o HCG, teoricamente não é uma coisa que a gente gosta de fazer. Só que quando você usa... Então você tem que determinar, durante a estimulação da paciente, se ela é uma candidata a usar o agonista do GNRH ou o agonista do GNRH mais o HCG, que a gente chama de duplo trigger. Nossa dificuldade é ter a maior quantidade possível de óvulos bons. Então, de um ponto de vista daquele ciclo, se eu fizer um duplo trigger, eu teoricamente tenho mais chance de ter um óvulo maduro a mais. Mas se eu fizer duplo trigger, eu não aproveito a oportunidade do segundo ciclo. Então, o que eu faço? No dia, para mim, o ultrassom chave para me determinar isso é o ultrassom antes do trigger do ciclo 1. Se eu percebo que ela tem várias bolinhas pequenininhas ali, eu vou investir no duplo estímulo. Aí eu vou dar trigger com o agonista. E vou determinar se isso vai ser realizado mesmo no dia da coleta ou no ultrassom de 4 dias. Eu acho que o que tem que determinar, o que eu tenho percebido é exatamente isso, quer dizer, o número de folículos antrais que você vai ter disponível para essa segunda estímulo. Assim como a gente faz no primeiro, né, pessoal? Só que o problema é que o corpo lúteo às vezes atrapalha da gente ver. É uma avaliação difícil, né? É uma avaliação bastante difícil. Por isso que eu gosto um pouquinho mais de olhar nesse final. Mas eu acho que é uma boa ideia mesmo. E daí durante a coleta de óvulos, a gente tem que preservar esses folículos pequenos, né? Acho que isso é importante. A gente deixa ainda aqueles folículos pequenos, a gente não coleta para poder utilizá-los dali 3, 4 dias e começar uma nova estimulação. E para os pacientes... também não ficarem angustiados, mas sentirem as dores que nós temos. Algumas vezes nós coletamos, a paciente tinha 3 folículos, 2 com tamanho bom e um de 10 milímetros. E a gente colocou a agulha de 10 milímetros e me apareceu lá um óvulo maduro. Então essa é outra... Mas é isso, cara. Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. E para esse grupo de pacientes, um óvulo a mais faz diferença. Muita diferença. Então, o João está falando de... Sair de 1 para 2, você está aumentando em 100% o número de óvulos maduros que ela tem, né? Porque é mais ou menos disso que a gente está falando, né? Bom, o do STIM é isso. Também é outro capítulo que é muito importante para pacientes com baixa reserva ovariana. Acho que todo mundo concorda. A gente tem que pensar nessa estratégia, mas não é para todo mundo. É um desafio para a gente saber em quem. Eu acho que a gente está tendo um rumo agora, né? Falta só a gente escrever e se publicar, né? Isso é uma cutucada em alguém da parte científica da clínica? Não, cara, não, porque quem sou eu? Não é isso, não. É só porque eu acho que é uma ótima, é uma ótima estratégia que não tem ainda na literatura, né? Mas isso é outra conversa. E agora vamos falar um pouco, só rapidamente, para a gente não se estender muito, sobre outras estratégias. A gente falou de testosterona e do estímulo, que eu acho que são as principais. Outras estratégias nessas pacientes que a gente poderia pensar em utilizar. Acho que dentro dessa estratégia de androgenização, né, do que é a testosterona, também tem uma outra droga que a gente pode usar, que é o DHEA, que também muda um pouco o ambiente folicular, o ambiente do ovário. E então comprimidos também de DHEA a gente pode utilizar, e alguns trabalhos olharam para isso também, mostrando um potencial de aumento do número de óvulos por ciclo dessas mulheres com baixa reserva quando usam DHEA também 1 mês, 2 meses ou às vezes 3 meses antes de um estímulo. GH, né? Faz muito tempo a gente chegou a usar durante alguns anos GH, a gente não usa mais, não sei se vocês... Eu acho que, então, o DHEA, vamos falar um pouquinho. O DHEA vocês usam? Porque eu confesso que eu nunca usei. Eu recentemente uma paciente veio usando, e eu falei, tem um trabalho, não vou mudar, você já está usando, mas... E é meio aquele pensamento, né, Luiz, também, né? Não é algo que... É a mesma coisa da testosterona que a gente falou. Na dose que a gente usa, enfim, do jeito que a gente usa, é algo seguro e que poderia... eu acho que é interessante isso, né? Mas é um conceito parecido com a testosterona, né? Fazer uma androgenização do periovariano ali, sem exageros, né? Exato. E o GH, João, você que falou que você chegou aqui e falou, não, GH, eu falei, GH eu já usei e não uso mais. Aí o João falou, opa, eu uso um pouco ainda. Fala um pouquinho do porquê que o GH poderia ajudar, da onde que vem. O GH é um hormônio hoje, que é o hormônio do crescimento, todo mundo sabe, né? Mas que é usado para crianças que têm dificuldade de crescimento, pode ser usado e tal.
Eu deveria ter usado, mas na minha época não existia. Mas tudo bem. Hoje os atletas usam muito como forma de melhoria na performance esportiva, tanto é que é considerado um doping. Agora, o que isso tem a ver com a ovulação, João? Fala, você que é o GH da Original. Na verdade, eu usava muito. Na época lá do Ciro Libanês, que surgiu, a gente usava bastante. E por ser caro, a gente acaba abandonando a estratégia. O segundo motivo de a gente acabar abandonando progressivamente a estratégia é que era difícil para o paciente comprar também. Era mais burocrática, bem burocrático, né? Tem um outro trabalho também dizendo que pode aumentar o número de embriões. Você pode ter algum embrião a mais no final das contas, mas sem provar que teve taxa de gravidez maior. Então, só para reforçar, nós estamos falando aqui de uma estratégia add-on, né? Uma associação ao tratamento convencional, uma estratégia que tem questionamentos da efetividade científica populacional dela. Então, se você bota numa população geral, nem sempre você vai ter benefício. Mas em situações específicas, e para mim, quais são as situações específicas? Não é minha primeira estratégia para baixa respondedora. Eu acho que isso é uma estratégia excepcional e que a gente utiliza naqueles casos que você tentou de um jeito, tentou de outro jeito e acaba encaixando um pouco disso. Então, uso raramente. Teve uma paciente que chegou para mim que me redespertou essa história. É uma paciente que mais estuda que eu conheço. E ela veio com 5 trabalhos do GH para mim. Eu falei, tá bom, vamos usar mais um pouquinho, vamos tentar dessa vez. Eu acho que a gente está falando sobre várias estratégias que tem como objetivo ter mais óvulos, né? Então, o duplo estímulo, a gente faz 2 coletas, o GH, tudo. A gente tem que tentar olhar para a qualidade desses óvulos também, né? E é um pouco. E você não acha que o GH tem mais a ver com qualidade do que quantidade, João? Eu acho, teoricamente... Porque a qualidade celular, por que melhora a performance? Eu acho que a questão do GH vem muito disso mesmo. Por que melhora a performance nos exercícios? Porque melhora a qualidade das células musculares, por exemplo. Tem uns estudos bem interessantes mostrando isso, né? Captação de oxigênio pela célula, tem toda uma história dessa. Tanto é que é uma droga nos Estados Unidos conhecida como a droga da juventude, do rejuvenescimento. E eu acho que é nisso que a ideia de usar o GH na indução de ovulação, muito mais do que o número de óvulos, talvez seja uma questão de qualidade, né? É interessante, né? Você não tem mais nada o que fazer. Eu acho que é mais ou menos isso, né, João? Você não tem mais nada o que fazer. Vamos tentar alguma coisa. Dentro do que o João falou, a gente associar, né, o nosso trabalho médico junto com o trabalho de um educador físico, de uma nutricionista. Então, a pessoa... Qualidade do sono. Qualidade de sono. Então, muito importante. Tudo que está ali ao redor, estilo de vida, isso tem um benefício para o óvulo, para a chance de engravidar, para a gestação dessa mulher. Claro. Ela tem uma gestação saudável, com peso adequado, tudo. É lógico que às vezes a gente não dá para esperar, né, ela perder 5 quilos para a gente começar, mas acho que é uma coisa que a longo prazo pode fazer. Tem toda a diferença. Paralelamente. Agora, nós que estamos na Originária, nós temos uma boa expertise num protocolo alternativo que foi criado pelo Dr. Jorge Fassolas, que é o que a gente chama de ELK. Foi copiado. Eu falo alternativo porque ele é um protocolo independente do custo, porque ele tem um custo menor. Né? Ele é um protocolo que fisiologicamente... Né, ele está falando de protocolo de medicação para estimulação ovariana. É um protocolo que vai tentar... fazer uma produção endógena, né, do folículo que estimula, do hormônio que estimula os folículos. É isso. E uma via direta no ovário. E essa via endógena, ela também tem um objetivo de criar um ambientezinho androgênico. Androgênico, sim, o letrozol faz isso, né? E assim, eu da mesma forma que o João falou, né, o Luiz, o Jorge, eu já vi excelentes resultados, já vi resultados que não fizeram diferença. Às vezes a mulher ela não responde para nada, né? Mas realmente eu em algumas pacientes, dei a mão ao Dr. Jorge e comecei a usar bastante. A vantagem é esse protocolo, na verdade, é isso aí que o Luiz está falando. A maioria dos protocolos que a gente faz, a gente usa hormônios que a gente produz para induzir a ovulação. Esse protocolo também usa o Elonva, é uma medicação
que também estimula exogenamente o ovário, mas tem 2 medicações, que é o citrato de clomifeno e letrozol, que vão aumentar a produção endógena dos hormônios estimuladores da ovulação da mulher. Então essa ideia é que realmente pode, em algumas mulheres pode ter um efeito benéfico. O que a gente sabe é que não há um efeito ruim para algumas mulheres. Então, mas pode ter um efeito benéfico, não é para todo mundo. Agora, além disso, tem a vantagem de ser mais barato e mais amigável, porque você não tem que ficar aplicando remédio todo dia. Então é um protocolo que para baixa reserva ovariana, não acho que é para fazer em mulheres com uma boa reserva ovariana, acho que... Nas hiperrespondedoras não é uma ideia. Principalmente as hiperrespondedoras, a gente pode perder um pouco do controle do número de ovos, tem mais chance de hiperestimulação. Liderada pelo Dr. João, nós fizemos uma publicação, né? Isso. No congresso, nós fizemos um estudo, né? A gente fez um estudo dessa técnica, né? E é muito interessante. Né? É muito interessante, uma coisa relativamente nova e que tem as suas vantagens, né? Mas é realmente uma boa lembrança, né? É um protocolo diferente, é uma estratégia diferente para baixar. E é uma coisa de falar de backstage, né? Que é o gostoso de a gente estar juntos, né? Alguém tem uma experiência de um jeito, outro de outro jeito. Quando o Gel falou, Gel, eu uso o Elk, a gente falou assim, o Elk só? E deixa o baixinho usar um pouquinho pra gente ver como é que funciona. E foi legal, e a gente tem é muito interessante. Então, acho que uma coisa para os pacientes que estão nos ouvindo, vocês olharem para os profissionais que vão atender vocês, que tem esse olhar em conjunto, né? A gente tende a discutir os casos, a conversar com o laboratório. Outra coisa que eu acho que é muito interessante, né? O Luiz falou da qualidade de vida do paciente, alimentação, sono, não sei o quê. Presta atenção na tua consulta. Quem está te atendendo perguntou efetivamente o que aconteceu com você? Perguntou efetivamente qual que foi seu ciclo? É isso aí. A medicação? Quantos dias? Como é que foi? Então, porque são essas dicas que numa situação tão difícil como a que a gente tem, a gente pode tentar fazer alguma diferença para o paciente. Esses detalhes numa paciente tão difícil. No final das contas, né, pessoal? A gente falou isso desde o início, mas talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente tenha na clínica é cuidar das pacientes com baixas reservas ovarianas e tal. Numa paciente tão difícil assim, qualquer detalhe pode fazer a diferença, né? Até porque é isso que o Isa falou aquela hora. Uma paciente tem um óvulo ou tem 2. Ter 2, cara, para uma que tem 10, ter mais um não faz tanta diferença. Mas para aquela que tem 1, ter 2 faz muita diferença. E até legal, ontem a gente, para finalizar minha participação aqui, coincidentemente ou não, ontem eu atendi uma paciente que veio para falar que entrou na menopausa depois de 3 meses que teve o parto. E minha ginecologista falou para usar tal hormônio, não sei o quê. Eu queria só falar contigo o que está acontecendo. Ela veio bater um papo comigo. Essa é uma paciente que, depois de algumas estimulações, quando nos procurou, ela com 41 anos de idade, a gente fez o ELK, que é esse protocolo. Ela teve um folículo, um óvulo. Um blastocisto 3cc. E o pessoal sabe que é uma classificação mediana. E a filha dela tá lá em casa ontem. Então, é difícil. Mas se a gente, que está na assistência do paciente, não acreditar, claro, a gente fecha a porta para ela. A partir do momento que a gente decide começar, porque tem algum prognóstico, a gente vai acreditar. Né? E vai ao fim. E vai fazer o que for possível para a coisa dar certo. Enfim, pessoal, eu acho que já tem aí 1 hora de podcast, mais ou menos. Eu acho que tá bom, foi super legal, eu amei. Eu queria saber considerações finais. Luiz, Iso, João. Luiz primeiro. Eu acho que o principal, lógico, você tem que, diante de uma situação difícil, tem que encontrar um profissional que vá te acolher, que você vai se sentir segura e não desistir do seu sonho, né? Não, acho que a gente vê que os casais, as pessoas que têm perseverança, geralmente conseguem conquistar isso em diferentes áreas da vida e dentro da nossa realidade também, né? Então, acho que essa é uma consideração final. Então, a baixa reserva é um caminho que é um pouco mais tortuoso, você vai ter dias de alegria, dias de tristeza, mas que perseverando e encontrando uma equipe, um profissional que
top caminhar junto, eu acho que tem tudo para as coisas darem certo. E você, Dr. Carlos Roberto? É a paciente desafio, né? São as mulheres desafio, né? São os casos mais difíceis que a gente tem, né? Vamos dizer que é a reprodução humana raiz, né? É a mais difícil, é a reprodução humana genuína. É isso. Acho que a única coisa que eu gostaria de dizer, além dessa questão de qualidade de vida que foi colocado, de hábitos saudáveis, essa paciente ela precisa ter uma orientação do ginecologista dela, né? Porque muitas vezes o ginecologista dela ele é mais importante que a gente, porque ele vai detectar uma situação às vezes precoce que a gente pode ajudar essa paciente, né? Muito jeito importante que isso. ela um óvulo a mais para ela pode fazer diferença, ela ter óvulos congelados como você colocou aqui, né? Antes. Pode ser Fazer um diagnóstico decisivo, mais precoce né? possível, né? De baixa reserva, né? Não mandar pra gente Já com 44 anos sem mais nada que a gente possa fazer, né? Então, eu acho que o ginecologista, né? Ele tem que usar esse podcast super aqui, importante. essa discussão. O ginecologia e o próprio paciente perguntar, perguntar ativamente pro gineco, né? Então quem está assistindo a gente, se é ginecologista, fica o toque. E se não é, vocês pacientes, vocês pessoas que estão nos ouvindo, conversem com seus médicos sobre isso. Isso são fundamentais. E você, Johnny? E acho que, né, a gente tem ferramenta para diagnosticar precocemente. Conversa com o seu ginecologista sobre isso. A qualidade de vida são importante. São casos desafiadores. Acho que o ISO é muito importante. Voltando um pouquinho para o ISO e rapidamente. O laboratório de reprodução assistida de qualidade, ele não vai melhorar o seu embrião. Mas um laboratório de reprodução assistida sem qualidade piora a sua situação. É isso aí. A gente nunca vai melhorar o teu óvulo. A gente não pode piorar. Né? A gente não faz milagre, né? De melhorar. Só que a gente pode ferrar algo bom. E nesse contexto todo, com o jogo aberto, cartas na mesa, a sua chance é pequena. Você entendeu? Entendemos. Estamos juntos nessa? Vamos dar as mãos e seguir em frente. É isso aí. E eu só quero me despedir de vocês e dizer o quanto que... E essa conversa me fez ficar pensando isso o tempo todo, né? O quanto, primeiro, que incrivelmente em pouco tempo, porque a clínica aí vai fazer 4 anos, a gente tem uma conduta muito assim, homogênea, uniforme. Acho incrível isso. Eu fiquei pensando nisso mesmo durante essa conversa e o quanto que eu tenho de orgulho de estar com vocês. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.